No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome Alegre, porque se sofre pela causa de Cristo, acredite, o seu lucro está crescendo, o seu depósito está aumentando, e naquele dia mais glória você desfrutará, mais gozo você terá na presença daquele que é o Todo. Tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável.
este lugar, invadir este lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e a igreja se rende perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, santo. Deixa um mover do sobrenatural invadir este lugar, invadir este lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e nós nos rendemos perante tua glória. O céu se abre e nós cantamos tua glória, tua glória, tua glória. Deixa o céu descer na tua casa. Deixa o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, só Ele é santo. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora, vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória, 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 glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos que Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Ele é santo. Graça e paz, igreja. Agora saiu, acho. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, louvando e agradecendo o nome do Senhor.
E não há nada melhor do que pedir já no início que o céu venha descer. Que o céu venha descer aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver, no trabalho, que seja. Mas que o Espírito Santo possa ser bem-vindo aí onde você estiver. E essa canção que iremos entoar agora, Atos 2. Atos 2 retrata sobre o dia de Pentecostes. E ali onde fala que todos deveriam permanecer naquele lugar. E neste momento de pandemia, nós venhamos sempre retratando sobre isso, que nós devemos permanecer firmes. Até que tudo isso passe, independente das circunstâncias, das situações, nós devemos permanecer firmes. Até que o Senhor volte, até que tudo isso passe, que todos nós possamos estar aqui, neste templo, unidos, entoando louvores a Deus. Mas ainda assim estamos unidos no Espírito Santo de Deus. Que você possa aí entregar o seu verdadeiro louvor, a sua adoração a Deus. Que você possa dizer que você está sedento. Que no seu coração aí possa estar cheio de alegria para poder entregar o seu louvor a Deus. Então eu te convido agora, de todo o seu coração, que você possa entregar o seu louvor, a sua adoração a Deus, pois só Ele é digno de receber o seu louvor. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluias. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos sentir o teu poder, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que o Senhor encontre espaço nos nossos corações para manifestar a sua vontade, o seu querer, para manifestar a sua doce presença, e haja paz em meio a um tempo tão conturbado. Que haja paz em nossos corações. Que o Senhor reine em nossas vidas, que Ele reine na sua casa, que Ele reine na sua família. E no lugar do medo,
Então haja esperança, e no lugar da incerteza, haja convicção, fé no Senhor. Deixe Ele agir no seu coração. Te damos honra, Dê honra e glória ao nome do Senhor. te damos glória. Cante isso. Teu é o poder, pra sempre, amém. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Te damos honra, Te damos glória. Te damos glória. Teu é o poder, Somente Deus, pra Senhor. sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para todo sempre. pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Vamos engrandecer este ousado amor de Deus. Que nós possamos permanecer firmes, juntos, unidos, nesse nome maravilhoso, esse nome que cura, esse nome que salva, esse Deus que não deixa nenhum dos seus, mesmo aquele que se afastou por algum motivo. O Senhor está cuidando, está zelando, e Ele irá nos abençoar. Luiz. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pode alguém ainda morrer por um justo, mas o ousado amor de Deus morreu por nós. Jesus veio e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso é ousadia do nosso Deus, por amor a nós. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu
Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. O Senhor é bom. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque quando eu olho para mim, Pai, eu não entendo esse tão grande amor, mas eu agradeço e eu recebo, aleluias. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele fez tudo por nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluias. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus, eu vivo por esse amor. Aleluias. Glórias a Deus. Em algum momento, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor, Ele puxa a nossa orelha. Ele nos repreende, porque nós estamos fazendo algo que não o agrada, ou porque nós fizemos algo de errado. Ou ainda, o Senhor nos chama quando nós não estamos fazendo aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Mas sabe por que Ele faz isso, irmãos? Porque Ele nos ama. Tem um texto que diz que porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E no versículo 5, versículo anterior, ele diz que e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Se de repente, irmãos, você está sentindo que Deus está te repreendendo por algo, Deus está fazendo isso porque Ele te ama. E porque Ele me ama, muitas vezes Ele me repreende, para que nós possamos fazer aquilo que é reto aos seus olhos, porque o amor que Ele tem por nós, Ele não muda, Ele é imutável. Nós mudamos, nós falhamos, mas o Senhor
ele permanece o mesmo. E o Senhor, ele tem ciúmes de nós. Ele nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo e servi-lo com toda a nossa vida. E quando nós, mesmo que ligeiramente, nos afastamos desse propósito, o Senhor nos chama para que possamos corrigir a nossa rota e adorá-lo e servi-lo com alegria. Então, louve ao Senhor conosco, amém? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
perguntar se você acredita em Deus para uma igreja. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que muitas vezes nos afazeres do nosso dia a dia, nós esquecemos que o Senhor está conosco. E por causa disso, nós muitas vezes duvidamos de que Ele está conosco, de que Ele pode fazer algo por nós. E eu só quero te lembrar que Ele te ama. E é esse amor que nós estamos cantando aqui. Então cante conosco agora, irmãos. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Então creia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me que não somente ouvimos, mas que a cada dia, que a cada instante da sua vida, você possa se lembrar que o amor de Deus está sobre você, que o amor de Deus nos conduz e que é Ele que nos sustenta a cada dia. Se nós estamos de pé hoje, se nós temos vida, se nós temos saúde, é porque o seu amor está sobre nós. E esse amor nos acompanha e nos acompanhará até o dia da sua vida. Creia nisso, irmãos. Deus abençoe, pastor. Olá, irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É uma bênção nós podermos louvar o nome do Senhor. Todos ainda na expectativa de que em breve a gente possa se reunir novamente, a gente possa presencialmente adorar a esse Deus maravilhoso que nos tem feito tão bem. Quero agradecer a Deus por sua vida, por sua presença aqui conosco. Dizer que é uma grande honra e uma grande alegria a gente poder compartilhar juntos esse momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. Que você possa ligar aí no Senhor, prestar atenção à palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra para nós essa noite. Como você deve ter percebido, nós hoje não estamos fazendo a transmissão direto da igreja. Estou aqui de casa e junto aqui com o Felipe e com a Natália, que estão dando suporte técnico aqui. E nós vamos ministrar a palavra a partir daqui de casa hoje. Quero pedir a sua oração em nosso favor, em favor da equipe de louvor, de multimídia, esses irmãos que têm se desdobrado aí para que a transmissão chegue com qualidade até você. Que Deus seja glorificado pela vida de cada um. Então, mesmo aqui de casa hoje, eu tenho certeza, é isso que está no meu coração, Deus tem uma palavra para nós. Então, quero mais uma vez convidar você a pegar a sua Bíblia, se aproximar, compartilhar o link desta mensagem para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Deus tem nos dado esta oportunidade, não é? São nas crises que surgem as oportunidades. E com toda essa crise nós temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra com muitas pessoas que são amadas do nosso coração e que nem sempre elas têm oportunidade, né? Têm ocasião de vir até o templo, de vir até a igreja. E então, a partir das suas casas, dos seus lares, essas pessoas têm sido alcançadas pela palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir a você que aproveite esse tempo, não é? Para dividir, para compartilhar a palavra, para que outras pessoas também tenham acesso. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a necessidade de nós continuarmos, não é? Aqueles que são abençoados por Deus, que sabem que tudo que Deus tem feito nas suas vidas, que sabem como têm sido alcançados pela misericórdia do Senhor, e querem também fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas. Então eu quero pedir a você que continue contribuindo sempre que você puder, não é? Que você possa continuar abençoando a igreja a qual você congrega. Os irmãos vão colocar aí na tela o número da conta da nossa igreja, para que aqueles que são membros, aqueles que têm um compromisso de serem dizimistas fiéis, de serem ofertantes, façam isso por meio de transferência bancária ou de depósito no caixa eletrônico. Caso você também precise, os nossos tesoureiros podem ir até você.
não é? Levando a maquininha com todo o cuidado, com toda a proteção, para que você possa fazer a sua oferta. Desde que seja sem constrangimento algum, desde que seja com alegria e com gratidão no seu coração, para que seja bênção tanto para você quanto para a obra de Deus aqui na terra. Eu quero inclusive ler um texto aqui da palavra, que está em Provérbios, no capítulo 3, em relação às ofertas, para que você possa meditar nele. Provérbios capítulo 3 e versículo 5 a seguir, está escrito assim na palavra do Senhor: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Essa é uma promessa de Deus, não é? Se nós honrarmos com as primícias da nossa renda, então se encherá aqui fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. Não faltará para nós a unção, não faltará para nós a bênção do Senhor, a cura, o refrigério, não faltará na nossa casa, no nosso lar, o alimento, a alegria, o gozo de servir ao Senhor. Essa é uma promessa do Senhor na sua palavra. Se nós procurarmos honrá-lo com as primícias da nossa renda, então ele também nos abençoará. Não é? Você que já tem sido abençoado, você que tem consciência da graça de Deus na sua vida, então, em nome de Jesus, que você possa ofertar, encontrar uma forma de manter as suas contribuições regularmente. Amém? Eu quero orar com vocês agora, antes de nós ministrarmos a palavra. Eu quero orar e nesse momento peço que você também ore por nós, que você esteja intercedendo por todos aqueles que nesse momento estão transmitindo a palavra de Deus, para que sejam instrumentos na mão do Senhor, para que muitas vidas sejam alcançadas, corações sejam alcançados e mudados e transformados para a glória do Senhor. Amém? Então quero orar com você nesse momento e em seguida nós vamos ler a mensagem desta noite. Ore comigo, curva a sua cabeça, feche seus olhos onde você está e fale com Deus junto conosco. Querido Deus, no nome de Jesus, eu quero louvar o seu nome e te glorificar por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Oportunidade de poder falar da sua palavra. Essa palavra que é santa, que é poderosa, que é penetrante. Essa palavra que é refrigério para as almas, que é como água fria em terra sedenta. Senhor, eu quero te louvar pelo privilégio de poder compartilhar a sua palavra com tantas pessoas. Eu oro, Deus, por aqueles que têm, de alguma forma, se comprometido com sua obra e têm procurado trabalhar e fazer o seu melhor, assim como também têm procurado ser ofertante, ser dizimista, manter a sua obra em todos os aspectos. Eu sei, Deus, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E é isso que eu peço, Senhor, sobre a vida, sobre o lar de cada uma dessas pessoas que tem procurado contribuir com a sua obra, tem amado a sua obra e tem feito desse amor uma ação, Pai, contribuindo, dizimando, ofertando, ajudando o seu próximo, enfim, Deus, que em nome de Jesus, todos aqueles que têm o coração na sua obra sejam alcançados e abençoados mais uma vez. Pai querido, nesse momento nós vamos também transmitir a mensagem que creio o Senhor mesmo colocou em meu coração para compartilhar com as pessoas essa noite. Meu Deus, que em nome de Jesus, essa palavra venha alcançar os corações. Muitas pessoas estão acompanhando essa live agora, através das mídias sociais, e eu peço, Espírito de Deus, o Senhor que é onipresente, toca agora esses corações e abençoa cada vida, Senhor. Onde quer que essa mensagem esteja chegando, que junto com ela chegue a sua bênção, Pai. A sua palavra é a sua bênção. Em nome de Jesus, onde essa palavra chegar, eu creio, a sua bênção estará ali também. Em nome de Jesus e para a glória do seu nome, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amados irmãos da CIB Nadir, meus queridos, saudosos,
É para mim um grande privilégio, mais uma vez, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus assentou no meu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o desejo do meu coração é que essa palavra penetre sua vida, seu coração, sua mente e traga benefício para você, para sua casa, para o seu dia a dia. É sabido por todos, não é? E é inegável que nós vivemos dias difíceis. E são esses dias difíceis que muitas vezes externam, não é? Trazem à tona as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós nos sentimos impotentes diante de grandes problemas, de grandes catástrofes, de grandes crises, de pandemias como o mundo está vivendo atualmente. É nesse tempo, irmãos, que nós vemos as nossas fraquezas e limitações sendo trazidas à tona, não é? Elas ficam mais claras, mais evidentes, a gente percebe mais vezes como somos pequenos, como somos falhos, como somos fracos, e isso muitas vezes nos incomoda, e a gente parte para um lado que é infrutífero, que é o lado de tentar esconder, negar nossas limitações. Nos envergonhamos até das nossas fraquezas e limitações. Mas o que Deus sentou no meu coração para compartilhar com você é para que você permita que as suas fraquezas se aproximem de Deus. E não o contrário, não é? Muitas vezes a gente pensa que Deus só age por meio das nossas virtudes, dos nossos acertos, das nossas grandes qualidades, mas Deus nos fez como somos, e Deus nos fez com limitações, Deus nos fez com fraquezas. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, Deus usa essas fraquezas para a glória do seu próprio nome. O Senhor, ele é glorificado não só pelas vezes ou pelas qualidades que temos, mas ele é glorificado inclusive pelas debilidades que nós temos. E Deus, ele usa essas debilidades para glorificar o seu próprio nome. Eu quero convidar você para nós lermos um versículo que está no Salmo de número 46. Um versículo apenas nós leremos desse Salmo essa noite, que é o versículo 11. Se você tiver uma Bíblia em suas mãos, ou na sua casa, pegue essa Bíblia, abra no meio dela, não é? No Salmo 46, e leia comigo aqui o versículo de número 11, o verso 11 do Salmo 46. Permitindo então que essas suas fraquezas possam aproximar você de Deus e não afastá-lo de Deus. No Salmo 46, no versículo 11, está escrito assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Permita-me repetir: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, como eu vinha falando, algumas pessoas entendem que, por serem elas fracas e imperfeitas, nada de bom pode acontecer na vida delas. E elas sempre entenderam e ouviram que o Deus da Bíblia é um Deus perfeito, é um Deus santo. E por ser Deus perfeito e santo, Deus não se aproxima ou não permite a aproximação de ninguém que seja fraco, que seja falho, que tenha debilidades. E as pessoas então tendem a, por serem fracas, se separarem de Deus, se afastarem de Deus, não quererem se chegar a eles. E muitos, quando se chegam a Deus, logo começam a lutar desesperadamente para se tornarem cada vez mais perfeitos e desta forma poderem então serem agradáveis ao Senhor. E quando não conseguem atingir essa desejada perfeição, pensam que nada de bom pode acontecer na vida delas e que, muito menos ainda, qualquer coisa boa poderia acontecer através da vida delas. Acreditam que Deus jamais usaria alguém que tenha debilidades, alguém que seja falho, fraco, em qualquer área da sua vida. Veja, algumas pessoas têm debilidades físicas, elas têm deficiências de membros, elas têm doenças crônicas, elas atingiram uma determinada idade que acham que já não é mais possível que nada de bom, de importante, de relevante aconteça na vida delas, muito menos
através da vida delas. Outras pessoas têm dificuldades emocionais, pessoas que viveram traumas, pessoas que têm temperamentos difíceis, pessoas que têm baixa autoestima, ou têm medo, ou têm alguma falha de caráter, ou de herdada, não é? De forma passou para elas, recebeu isso de forma hereditária e acaba entendendo que não há o que ser feito, que Deus não usa, que Deus não se agrada, que Deus não se aproxima. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês essa noite, não é? Para você que está ouvindo essa mensagem. Deus, ele tem uma certa queda por pessoas fracas. Deus, ele se aproxima de pessoas fracas. Então, entenda, hoje é um dia especial para você e para mim. Hoje, o Senhor nos uniu em torno desta live, o Senhor nos uniu aqui para a gente poder conversar sobre isso. E para que talvez você que tenha já perdido a esperança, que você tem uma deficiência física, você tenha perdido a esperança porque você tem um temperamento que na sua opinião, é um temperamento difícil, complicado. Você que talvez tenha passado por traumas ou por dificuldades e que é assombrado por essas lembranças constantes e que entende que nada pode ser feito. Hoje é dia 21/6. Nós estamos aqui por volta de 9 horas, por volta de 8 horas da noite. E eu sei, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Preste atenção a isso. O texto que nós lemos vai ficar mais claro para você em seguida, eu espero. Fala que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó e esse Deus de Jacó é nosso refúgio. A Bíblia tem diversas histórias, diversas passagens que mostra como Deus usa pessoas falhas, fracas, pequenas. Como Deus parece priorizar, inclusive, parece buscar, inclusive, pessoas que tenham complicações dessas naturezas para que Ele possa manifestar na vida dessas pessoas a sua glória. Deus vê a fraqueza, portanto, de uma perspectiva diferente da nossa. A Bíblia tem um texto que está em Isaías capítulo 55, versículo 9, que diz o seguinte nesse texto, que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, muitas vezes nós não compreendemos a forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus atua, e pensamos que Deus está buscando em nós perfeições, que Deus está buscando em nós qualidades, que Deus está buscando em nós atitudes que sejam o que revelem, que demonstrem uma perfeição. E essas histórias bíblicas, esses textos, essa relação de Deus com muitos dos seus personagens, revelam que os gigantes de Deus, aliás, essa foi uma frase do famoso missionário Hudson Taylor, ele que dizia que os gigantes de Deus são todas pessoas fracas. Todos os gigantes de Deus eram pessoas fracas. Todos os gigantes de Deus eram pessoas imperfeitas. Todos os grandes, as coisas extraordinárias que Deus fez nessa terra, Ele as fez através de pessoas limitadas, de pessoas com limitações intelectuais, muitas vezes, com traumas emocionais, muitas vezes, com temperamentos difíceis e complicados, muitas vezes, pessoas que tinham limitações físicas enormes, pessoas que tinham limitações de toda sorte e que Deus, o Deus da Bíblia, trouxe-as para junto de si e através dessas pessoas fez coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que estão registradas na sua santa palavra. A Bíblia tem um texto, e eu gosto muito desse texto, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 27. É um texto bastante interessante, porque Paulo está falando sobre o chamado de Deus, sobre a vocação de Deus nesse texto,
E ele diz que Deus não trouxe para si, para junto de si, ou não usou, não é, muitos vocacionados que fossem pessoas perfeitas, de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usou as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas desprezíveis, aquelas coisas que não são, para confundirem aquelas que são, para que ninguém tenha do que se vangloriar na presença de Deus. Portanto, a perspectiva de Deus é diferente. Deus não age por meio de sãos, ele age nos doentes. Deus não age por meio dos fortes, ele age por meio dos fracos. Deus não age por meio dos perfeitos, sim por meio dos imperfeitos, para que a glória seja dele. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então eu quero convidar você que até hoje tem entendido que suas limitações, que suas imperfeições e que suas fraquezas te afastam de Deus. Eu quero convidar você a permitir que essas mesmas fraquezas aproximem você de Deus. Veja, eu quero começar por um personagem bíblico que é dos mais maravilhosos. Alguém que tinha um temperamento difícil. Você talvez deva ter ouvido falar sobre a história de Moisés. Moisés foi alguém que Deus chamou para fazer uma obra maravilhosa, extraordinária, até hoje conhecida em várias nações do mundo, entre cristãos e não cristãos. Não é? Entre cristãos e judeus e muçulmanos. A história de Moisés é uma história conhecidíssima. Mas era alguém de temperamento extremamente difícil. Moisés assassinou um egípcio por causa desse seu temperamento difícil. Moisés, quando Deus lhe pediu para falar à rocha, para que ela desse água, Moisés feriu a rocha por causa do seu temperamento difícil. O temperamento difícil de Moisés fez com que ele pegasse as tábuas dos 10 mandamentos e quebrasse essas tábuas à vista de todo o povo. Era alguém difícil, complicado, de temperamento totalmente avesso àquilo que nós entendemos que é alguém que Deus possa usar. Mas a palavra de Deus diz, no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3, lá a Bíblia diz que Deus fez de Moisés o homem mais manso dessa terra. Não havia sobre a terra ninguém que fosse mais paciente do que Moisés. Veja, Deus teve o poder de pegar aquele homem de temperamento complicadíssimo e transformá-lo no homem mais paciente de toda a terra. Talvez você pense, bom, mas eu não tenho nenhum problema de temperamento, mas eu tenho uma autoestima baixíssima. Eu não consigo acreditar que algo bom possa acontecer comigo ou através de mim. A Bíblia conta a história de um homem que foi transformado em um grande guerreiro. E eu estou dizendo transformado porque quando Deus se aproxima dele, tudo o que ele revela é uma baixíssima autoestima. No livro de Juízes, capítulo 6, e versículo 12 em diante, o Senhor fala com um homem chamado Gideão. E Gideão fala, ai de mim, Senhor. Eu não sei, Senhor, eu não posso, Senhor. Eu sou pequeno, a minha casa é pequena, a minha família é pequena. Eu sou menor na minha tribo. De todas as tribos do meu povo, a minha é a menor. De todas as famílias da minha tribo, que é a menor. A minha família é a menor das tribos de Israel. E eu sou o menor na minha casa. Eu sou o menor na minha família, que é a menor família da menor tribo de Israel. Portanto, Deus, o Senhor deve estar me confundindo com alguém. Portanto, nada pode ser feito através da minha vida. Portanto, nada pode acontecer comigo. Eu tenho ouvido falar dos teus feitos. Eu tenho ouvido falar de como o Senhor usou homens no passado. Mas, Deus, comigo não vai rolar, comigo não vai acontecer, porque eu não sou realmente ninguém digno. Deus então diz Gideão, eu serei contigo, e porque eu serei contigo, é que você vai fazer o que eu estou dizendo a você. Eu não estou contando com os seus recursos,
Eu não estou contando com as suas habilidades, eu não estou contando com a sua esperteza, com a sua coragem, com a sua força. Eu estou contando comigo mesmo. E porque eu serei contigo, é que você fará as coisas que eu estou te ordenando a fazer. Não argumente com Deus. Não tente explicar para Deus por que você tem se mantido afastado. Não tente explicar para Deus porque você não tem se envolvido, se comprometido, porque você não tem expectativa de que coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida. Não tente justificar essa atitude dizendo que você é fraco, porque Deus é especialista em pegar pessoas fracas, medrosas muitas vezes, e transformá-la em pessoas de fé, de coragem. Foi isso que Deus fez. O terceiro personagem que quero chamar a sua atenção foi para a vida de Abraão. Nunca se ouviu um homem tão medroso como Abraão. Ele tinha um excesso de zelo, de cuidado pela sua própria vida. Ele queria se proteger a qualquer custo. A Bíblia fala que por 2 vezes Abraão apresenta Sara, sua mulher, a sua esposa, como sendo sua irmã. E ele faz isso apenas para proteger a sua própria vida, para livrar sua própria pele. Ele temia que se dissesse que Sara fosse sua esposa, os homens poderiam matá-lo para poder ficar com a sua esposa. Então, para proteger-se, para livrar a própria pele, Abraão disse que Sara era sua irmã e não sua esposa. Veja, um homem extremamente medroso, um homem que não conseguia, olhando para si mesmo, ter qualquer perspectiva. Mas a Bíblia diz em Romanos 4,11 que Abraão é chamado de pai de todos aqueles que têm fé. Todos aqueles que têm fé são chamados filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Deus pega alguém que era medroso, que temia pela própria vida e transforma esse alguém em pai de multidões, em pai de todos aqueles que têm fé. São incontáveis as histórias bíblicas de forma com que Deus pega pessoas pequenas e falhas e transforma essas pessoas em gigantes que vão fazer coisas extraordinárias em nome de Deus e em prol da obra de Deus e do reino de Deus. Irmãos, seria pouco tempo para falar de todos eles. Veja a vida de Pedro, alguém difícil, talvez um temperamento mais complicado ainda do que o temperamento de Moisés. Veja como Deus transforma aquele homem impaciente, impetuoso, em alguém cheio de tranquilidade, de entrega, e alguém que é capaz de se render e de permitir-se ser sacrificado por amor ao seu Senhor. Veja o que Deus fez com Davi, alguém que tinha traço de caráter complicado, alguém que cometera pecados terríveis, mas Deus transforma esse homem, e a Bíblia vai dizer em Atos 13:22 que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus fala de Davi: eis que achei um homem que é segundo o meu coração. João, que era o filho do trovão, o intempestuoso filho do trovão, é transformado no apóstolo do amor. Deus faz isso. Deus pega pessoas com limitações, com fraquezas, com dificuldades, traz essas pessoas para perto dele, transforma essas pessoas e usa essas pessoas, mesmo com suas fraquezas, para glorificar o seu próprio nome. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não permita que suas fraquezas te afastem de Deus. Pelo contrário, permita que suas fraquezas te aproximem de Deus. Saiba, Deus tem prazer de usar pessoas pequenas e falhas para, através delas, glorificar o seu próprio nome. Dentre todos esses personagens, todos eles passaram pela minha cabeça. Hoje eu pensei na história de cada um deles e, por fim, escolhi Jacó para mostrar a você, ou para tentar de alguma forma fazer você perceber que as suas fraquezas não precisam ser vistas como algo negativo. E você não precisa entender que você nasceu com essa debilidade porque Deus não ama você, ou porque Deus não tem planos na sua vida, ou Deus não tem nada para realizar através da sua vida.
Como é que Deus poderia usar alguém que tem debilidades físicas como as suas? Como é que Deus pode usar alguém que tem um temperamento complicado como o seu? Como é que Deus pode usar alguém que tem uma história de traumas e de más lembranças como a sua vida? Como é que Deus pode usar alguém que tenha tanto medo? Como é que Deus pode usar alguém que seja tão impetuoso? Como é que Deus pode usar alguém que tenha tantos problemas de caráter? Como é que Deus pode usar alguém assim como você? Mas em nome de Jesus, não permita que as suas limitações façam você acreditar que elas limitam a Deus também. As nossas limitações não limitam o nosso Deus. Deus não é limitado só porque eu sou limitado. Deus não é limitado só porque você é limitado. As nossas fraquezas devem nos aproximar de Deus. Deus tem uma queda por pessoas fracas. Deus é especialista em usar pessoas fracas. Ao saber disso, as pessoas fracas deveriam aproximar-se de Deus e não afastar-se dele. A minha vida e a sua vida farão muito mais sentido quando nós nos aproximarmos de Deus, conquanto sejamos fracos, conquanto sejamos imperfeitos. Aproximemos-nos de Deus. Vamos deixar Deus fazer por meio de nós. Não vamos ficar fiados em nós mesmos, fiados em nossa justiça, em nossas qualificações, em nossos talentos, em nossa esperteza, em nossa capacidade de brigar, de batalhar, de lutar. Deus nos fez fracos. E não é uma frase agradável de se ouvir, especialmente em tempos de limitações, especialmente em tempos em um mundo onde a competitividade é a marca de todos aqueles que são pessoas de sucesso. Quando a gente ouve que Deus nos fez fracos, muitas pessoas não querem dar ouvido a essa mensagem. Mas se você ouvir com atenção, você verá que essa é a palavra de Deus. E que Deus nos fez fracos para que, por meio da nossa fraqueza, a glória dele possa ser manifestada. Para que, por meio das nossas debilidades, o poder dele possa ser aperfeiçoado. É isso que Deus faz. Quando eu entendo minhas fraquezas, eu me torno consciente da minha dependência de Deus. Só os fracos sabem que são dependentes de Deus. Só os fracos, só aqueles que têm coragem de assumir a sua própria fraqueza, é que podem se tornar, ou podem entender conscientemente o quão eles são dependentes de Deus. Nossas fraquezas nos foram dadas para nós aprendermos a confiar em Deus e a depender dele. Nossas fraquezas nos foram dadas para que a gente fosse livre da arrogância. A fraqueza previne a arrogância. A arrogância é característica de pessoas que se sentem, que se acham superiores, fortes, capazes, autossuficientes. Esses autossuficientes normalmente são arrogantes. Então, Deus permitiu que você tivesse debilidades para livrar você da arrogância, do orgulho, que são síndromes de Satanás. Foi o orgulho quem fez Satanás ser Satanás. É síndrome dele. Então, aprenda a valorizar inclusive as suas fraquezas, porque elas te levam a depender de Deus e previnem de que você se torne alguém arrogante. Deus faz isso. Deus nos permite ser pessoas fracas, ou Deus nos fez fracos, até para que a gente possa viver em comunidade, em comunhão com outras pessoas. Aqueles que são fracos, eles atraem outras pessoas. Acredite, ninguém quer ficar perto de pessoas que são autossuficientes, de pessoas que são intocáveis, de pessoas que são inacessíveis. As nossas fraquezas nos tornam pessoas mais acessíveis. Nós podemos viver em comunhão, em comunidade, porque nós somos fracos. Nós somos uma comunidade de fracos. Nós somos todos falhos e fracos. Eu não sou melhor que ninguém, pior que ninguém. Nós somos todos dependentes de Deus. Nós somos todos carentes da ajuda uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros.
Eu preciso de você. E só tem consciência que precisa de alguém aqueles que se sabem fracos. Então o fato de você se saber fraco não deve ser algo que te envergonhe. Não deve ser algo que te torne tímido e que faça você se isolar. Não. Se você é fraco, venha para perto de nós. Todos somos. Mas todos temos aprendido a depender de Deus. Todos temos aprendido a não sermos arrogantes. Todos temos aprendido a viver em comunidade uns com os outros. Isso traz cura. Isso traz transformação. Isso traz libertação. Isso abre a porta para que Deus possa agir na nossa vida e através da nossa vida também. Permita que as suas fraquezas te aproximem de Deus. Não te afaste dele. Não te leve para longe dele. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Deus não está buscando fortes. A força não impressiona Deus. As qualidades dos homens não impressionam Deus. A autossuficiência humana não impressiona Deus. Deus não busca as coisas que são. Deus busca aquelas que não são, para confundir as que são. É isso que Deus faz. Deus usa fracos para confundir fortes. É isso o que Deus faz. Então, aproxime-se de Deus. Aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade. Conscientize-se de que você é fraco e que precisa da ajuda de Deus. Ele está pronto a ajudar você. O versículo que nós lemos diz que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero que você saiba que o salmista, quando escreveu esse Salmo 46, ele o escreveu mais de 1000 anos depois de Deus ter mudado o nome de Jacó. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Mas esse salmista, sabedor disso, conhecedor dessa história, escreve esse salmo e pelo menos por 3 vezes aqui ele diz que Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, no versículo 1, começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. No versículo 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 que lemos no começo repete isso: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acho lindo o fato dele não usar aqui que é o Deus de Israel. Ele fala o Deus de Jacó. Sabe, de todos esses personagens que eram falhos, que eram fracos, que tinham debilidades emocionais, que tinham debilidades físicas, que tinham debilidades espirituais, que tinham traços de caráter complicado, eu acho que nenhum deles foi mais radical nesse aspecto do que Jacó, o nosso personagem aqui. Ao qual o salmista diz que Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é refúgio de todos os fracos. É o meu refúgio, é o seu refúgio, é o refúgio de todos os fracos. Jacó nasceu em resposta a uma oração de sua mãe. A mãe de Jacó era estéril, durante muitos anos ela orou para que Deus lhe desse um filho. E quando a mãe de Jacó engravidou, ela engravidou de gêmeos. Então ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que desde o ventre materno, Jacó brigava com Esaú. E perto do momento dela dar à luz, as crianças brigavam no seu ventre, e então, para ver qual deles sairia primeiro. E a Bíblia diz que o primeiro que saiu foi Esaú. E ele era coberto de pelos, e até por isso mesmo ele foi chamado de Esaú. O segundo que nasce é Jacó, e a Bíblia diz que Jacó sai do ventre materno já agarrado no calcanhar do seu irmão, e recebe o nome de Jacó, cujo significado é suplantador. A vida toda Jacó viveu com essa pecha, e ele era assim mesmo, ele era alguém de temperamento complicadíssimo. Ele era alguém que ele se sentia inferiorizado, ele era alguém que era a soma de todas essas características que falamos aqui. Tinha um temperamento difícil, tinha uma baixa autoestima,
porque afinal de contas o pai valorizava mais o irmão mais velho. O irmão mais velho se tornou um caçador experiente. E Jacó era um homem gentil, tímido, de dentro de casa. E não entendia como é que a bênção de Deus ou algo de bom pudesse acontecer com ele. E ele cresce com esse pensamento. E ele então, já quando jovem, percebe uma oportunidade. Viu que seu irmão tinha tanta autossuficiência, que seu irmão era tão respeitado, era tão benquisto, não revelava fraqueza nenhuma. E Jacó percebe que essa autossuficiência dele poderia ser uma oportunidade para Jacó, então, adquirir a bênção que ele tanto desejava. Ele ouve falar sobre a primogenitura, sobre a bênção de Deus que estaria sobre a vida do primogênito, e num dia que seu irmão chega cansado da caça, sem ter apanhado nada, Jacó faz um prato de comida delicioso, cheiroso. O irmão pede para comer aquela comida e Jacó diz, de forma nenhuma, a não ser que você me dê a sua primogenitura. Aquele homem que era cheio de autossuficiência, para que ele queria primogenitura? Ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele então disse, de que me vale a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? E então troca, e Jacó compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Logo depois, perto da morte do seu pai, a Bíblia diz que o pai chama o seu filho mais velho, Esaú, para lhe dar a bênção antes de morrer. Isaac percebe, pensa que está para morrer, e chama o seu filho primogênito para abençoá-lo. Jacó percebe isso, a mãe percebe isso, tramam lá, fazem lá um teatro todo, e a bênção que deveria estar sobre Esaú, ela é roubada por Jacó. Jacó rouba a bênção que deveria ser do seu irmão para si. O irmão fica tão furioso com isso, Jacó é obrigado a fugir, deixar a casa da sua mãe, nunca mais teve a oportunidade de ver o rosto da mãe novamente. Foge dali, vai para Padã Arã, um lugar onde tinha alguns parentes dele, muito distante de Canaã, muito distante de Israel. Chegando em Padã Arã, ele vai para a casa dos seus parentes, encontra uma jovem, se enamora por ela, e Jacó, o suplantador, o esperto, o enganador, aquele que conseguiu roubar a bênção do seu irmão, a Bíblia diz que Jacó então quer casar-se com aquela moça, e o astuto Labão, o seu sogro, faz um acordo com ele. E o Jacó, que tinha dado o golpe tantas vezes, agora é ele mesmo vítima de um golpe. Quando ele se vê casado com Lia, a primogênita, no lugar de casar-se com aquele que amava, com aquele que ele tanto amava, que era Raquel. A Bíblia diz que Jacó foi enganado pela astúcia do seu sogro Labão. Jacó trabalha 14 anos naquele lugar para poder casar-se então com a sua amada. Casa-se e então, se tornando da família de Labão agora, genro de Labão, ele vai cuidar das ovelhas, faz lá um acordo com Labão e ora, pede para que de alguma forma Deus pudesse abençoá-lo, mesmo sabendo que estava vivendo fora da vontade de Deus, fora do lugar que Deus queria para ele, estando em inimizade com seu irmão. Deus, por graça e por misericórdia, continua abençoando a vida de Jacó. Mas em um desacordo lá com o seu sogro, ele resolve voltar para Canaã. Mas como voltar se ele tinha feito tão mal a Esaú? Como voltar se ele tinha enganado seu irmão tantas vezes? Se ele tinha roubado seu irmão tantas vezes? Se ele era uma pessoa tão complicada, com tantas falhas de caráter? Se o nome dele era suplantador? Se isso fazia parte da história dele? Ele resolve voltar e comprar seu irmão mais uma vez com presentes dessa vez. Enche o irmão de presentes e acha que isso vai resolver o problema. Mas, sabe, irmãos, Deus tinha um último encontro para fazer com Jacó antes dessa chegada. E a Bíblia diz, esse texto está lá em Gênesis 32, depois você pode ler com mais calma isso, Gênesis 32, a partir do versículo 22 até o versículo 30, conta essa história. Jacó passa suas esposas, seus filhos, e fica ele só. E a Bíblia diz que surge um homem e que Jacó luta com esse homem. E luta incessantemente. E luta com todas as suas forças. E luta para manter o controle. Luta o tempo todo para que de alguma forma lhe seja preservada a sua forma de conquistar. Quando ele percebe que não consegue prevalecer contra aquele homem. Ele percebe que é alguém diferente. Ele clama por uma bênção. Diz, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E eu gosto do versículo que diz que aquele
homem, então aquele anjo que está lutando com Jacó, pergunta a ele, mas qual é o seu nome? E ele então diz, Jacó é o meu nome. E então o anjo diz, a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É lindo esse texto para mim, porque antes de Deus abençoar Jacó, Deus pergunta a Jacó qual era o seu nome. O nome carregava toda a característica da pessoa, o nome carregava toda a personalidade da pessoa, temperamento, caráter. E Jacó, antes de ser abençoado, teve que assumir, teve que aceitar, teve que dizer, Jacó é o meu nome. A minha vida toda eu fui suplantador. A minha vida toda eu dependi da minha esperteza. A minha vida toda eu busquei o favor de Deus, a bênção de Deus, eu busquei a aceitação das pessoas. Eu nunca consegui ter sucesso. Eu só fiz inimizades, eu só criei problemas, eu só criei adversidades. E hoje eu quero a sua bênção. Eu assumo, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou problemático, eu tenho dificuldades enormes, mas eu quero a sua bênção, eu preciso da sua bênção. Sabe o que eu acho impressionante? A Bíblia diz que aquele anjo com o qual Jacó lutava, toca-lhe aqui no músculo da coxa. E Jacó sai dessa batalha mancando. Ele tinha que aprender, irmãos, que ele não devia querer ser autossuficiente. Ele tinha que abrir mão. Ele tinha que assumir que ele era dependente de Deus, que ele tinha dificuldades, que ele tinha problemas, mas que Deus podia mudar a vida dele, que Deus podia transformar a vida dele. Jacó batiza aquele lugar, o Val de Jaboque. Jacó chama aquele lugar de Peniel. E a palavra Peniel significa face a face. E Jacó chama aquele lugar de Peniel porque ele diz, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Veja, Jacó tinha riquezas, Jacó tinha esposas, Jacó tinha filhos. Mas ele sabia que a vida dele não estava salva. Ele entende que foi a partir daquele encontro, daquela rendição a Deus, que ele de fato foi salvo. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. A partir daquele dia, Jacó percebeu que estava mancando. E mancou pelo resto dos seus dias. Jacó foi alguém que viveu com a debilidade para o resto dos seus dias, para simbolizar a sua debilidade na alma, a sua debilidade de caráter, a sua debilidade de temperamento, a sua debilidade de personalidade, a sua necessidade de o tempo todo aproximar-se de Deus e lembrar-se que era Deus quem salvara a sua vida. Veja, nós lemos o Salmo 46, onde diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá não diz que é o Deus de Israel, príncipe que lutou com Deus. Lá diz que é o Deus de Jacó. O Deus dos falhos. O Deus dos imperfeitos. O Deus dos pequenos. O Deus que nos chama para junto de si e que nos chama como somos. Falhos, pequenos, carentes, débeis, mas que se apresenta como o nosso refúgio. Nós não precisamos buscar refúgio nas nossas qualidades. Nós não precisamos buscar refúgio na nossa capacidade. Nós não precisamos buscar refúgio nos nossos recursos. Nós podemos nos aproximar de Deus e fazer dele o nosso refúgio. Ele estará conosco. Ele está conosco. Isso faz toda a diferença. Ele não está conosco porque somos bons. Ele não está conosco porque somos perfeitos. Ele não está conosco porque somos fortes. É justamente o contrário. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe os que não são para confundir os que são.
Ele usa homens de temperamentos complicados, homens de baixa autoestima, homens medrosos, homens impetuosos. Ele usa para a glória do seu próprio nome. Aproxime-se de Deus. Não se afaste de Deus por ser fraco. Não se afaste de Deus por ser falho. Não se afaste de Deus por ser imperfeito. Isso são bênçãos. Deus criou você fraco. Deus criou você assim. Para que você se aproxime dele. Para que o poder dele possa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Como Paulo escreveu, não é? 2 Coríntios 12, 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando reconheço minhas debilidades, aí sim passo a ter força. Porque eu sei que a minha força não vem de mim. Eu sei que o que acontece na minha vida não é por mérito meu. Eu sei que coisas maravilhosas podem acontecer na minha vida, porque maravilhoso é o Deus que está comigo. Maravilhoso é o Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos está conosco. Maravilhoso é o Deus que nos chama para seu refúgio. Maravilhoso é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisas maravilhosas podem e vão acontecer sim em sua vida. Coisas maravilhosas podem e irão acontecer através da sua vida. Não quando você se tornar perfeito, mas quando você aproximar-se de Deus e permitir que Deus use a sua vida para a glória dele, para louvor do nome dele. Aproxime-se de Deus. Permita que suas fraquezas aproximem você de Deus. É isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Esse salmo, nas suas 3 sessões, repito, começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. E para que você não pense que talvez ele seja o refúgio de tanta gente, mas não pode ser o seu, será de quem que Deus é o refúgio? Talvez você que pense que Deus é o refúgio dos grandes heróis. Talvez você pense que Deus é o refúgio dos perfeitos. Talvez você pense que Deus é o refúgio dos belos, dos fortes, dos capacitados. Talvez seja por isso que o salmista colocou lá: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de alguém falho é o nosso refúgio. Ele é Deus dos fracos, que tem coragem de aproximar-se dele, render-se a ele e se permitirem ser usados por ele. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Se você estava perdendo a esperança porque você tem uma enfermidade e acha que por causa dessa enfermidade Deus não pode usar a sua vida, o Deus de Jacó é seu refúgio. Talvez você tenha um temperamento complicado e pense que por causa desse temperamento complicado Deus não possa usar a sua vida. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Talvez você tenha tido uma experiência ruim no passado. Talvez você tenha problemas de caráter na sua vida e acha que tem que viver longe de Deus por causa disso. Aproxime-se de Deus. Ele é poderoso para pegar essa sua fraqueza e glorificar o nome dele, transformar essa sua fraqueza em glória para o nome dele. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aproxime-se de Deus. Permita que as suas fraquezas se aproximem de Deus. Faça do Deus de Jacó o seu refúgio. Talvez você seja o filho do trovão. Você tem sido aquele que tem lutado, brigado desde o ventre. Você acha que tem que conquistar por causa da sua batalha, da sua gana, da sua força. Não, você vai conquistar quando você se render a Deus. Quando você aceitar a sua dependência dele. Quando você se abrir e abrir mão da arrogância tão propagada pelo mundo, da autossuficiência tão pregada pelo mundo. Abra mão de todas essas coisas, renda-se ao Senhor e deixa Deus abençoar sua vida. Permita que suas fraquezas se aproximem de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus use sua vida
Se abra para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aguarde com expectativa o que Deus fará na sua vida. Aguarde com expectativa o que Deus fará através da sua vida. Não pense que essas fraquezas vão impedir o agir de Deus. Muito pelo contrário, apresente essas fraquezas a Ele e deixe Deus usar você para a glória do nome dEle. Deus faz isso para que ninguém tenha do que se gloriar na presença dEle. Você sempre vai dizer, sempre vai se lembrar: eu sempre fui fraco, pequeno, falho, imperfeito, mas olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha casa. Eu sou pequeno, falho, fraco, mas olha o que Deus fez através da minha vida na sua obra. Olha o que Deus tem feito e muito mais Ele fará se você continuar confiando nele. Aproxime-se de Deus. Permita que as suas fraquezas aproximem você dele. Deixa Ele usar você para a glória do nome dele. Deus é especialista em pegar pessoas falhas, fracas, imperfeitas e usá-las extraordinariamente. Todos os gigantes de Deus eram pessoas fracas. Nunca se esqueça disso. Todos os gigantes de Deus eram pessoas fracas. Deus abençoe sua vida. No nome do Senhor Jesus. Quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade de falar sua palavra, de ministrar essa palavra ao meu próprio coração, ao coração de todos que estão me ouvindo. Quantas pessoas, ó Deus, têm dado ouvidos a esse mundo e ao maligno e por causa das suas limitações, têm se visto como pessoas que são desprezadas por ti e pessoas que não podem viver coisas maravilhosas na sua presença por causa das suas limitações. Meu Deus, que eu faça com cada uma pessoa que está me ouvindo agora. Entenda que suas limitações não limitam ao seu Deus. As minhas limitações não limitam meu Deus. As nossas limitações não limitam o nosso Deus. Senhor, faça com que cada pessoa que está me ouvindo queira aproximar-se mais de ti. Não se afaste de ti porque se sentem pequenas ou falhas ou indignas. Pelo contrário, Pai, que essas pessoas hoje possam crer na sua palavra e possam aproximar-se de ti. E todos aqueles que aproximarem-se de ti saberão que essa palavra é do Senhor para a vida delas. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vá, Senhor, ao encontro agora de cada um desses corações e transforma-os e convence-os a se aproximarem de ti, para que coisas extraordinárias aconteçam na vida delas e através da vida delas também. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Abençoa todos que estão nos ouvindo. Abençoa cada lar, cada família, cada membro, Senhor, do teu corpo nessa terra. Cada membro da Sibnadia, eu oro agora, Senhor, pelos irmãos, pelas famílias representadas naquela igreja. Sejam abençoadas. Que eu possa usar cada um extraordinariamente. Que eu possa usar de forma maravilhosa para servir de testemunho para aqueles que se sentem fracos e rejeitados. Possam saber que há um Deus que é especialista em agir por meio daqueles que são fracos e imperfeitos. Em nome de Jesus, que a sua bênção alcance cada um para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão querido. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, usando-nos para a glória do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.